Olá, eu sou o Natan Badwi e vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre uma figura um tanto quanto conhecida, Heitor Villa-Lobos. Você sabe quem foi Heitor Villa-Lobos? Pois bem, não é um parque, aliás, um parque lindíssimo na zona oeste paulistana, muito menos um shopping center. Heitor Villa-Lobos foi um compositor brasileiro que ficou conhecido por misturar a linguagem da música folclórica, da música popular brasileira, na linguagem sinfônica europeia. E Villa-Lobos também teve suas obras executadas, por exemplo, em filmes de Hollywood. Então, esse compositor que tem as suas raízes brasileiras impressas numa música europeia, em que fez muito sucesso na França, fez muito sucesso nos Estados Unidos, como dissemos, ele tem uma pitoresca passagem, sabe aonde? No interior do estado de São Paulo. Você já imaginou que o Villa-Lobos pode ter tocado na sua cidade? Vocês querem conhecer um pouco mais essa história? Então fica comigo que eu vou contar ela para vocês. Mas como sempre, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas saibam dessa história. Muito bem, nós estamos no ano de 1930, na cidade de São Paulo. Quem estava morando na capital paulista era nada mais, nada menos do que Heitor Villa-Lobos. Poxa, Natan, e o que ele estava fazendo em São Paulo? Pois é, era um período um tanto quanto turbulento na vida dele. Assim como nós temos também as nossas dificuldades, as fases da nossa vida que são mais difíceis, mais complicadas. Pois bem, 1930 acho que foi essa fase aí de um inferno astral na vida do Villa-Lobos. E ele estava aqui em São Paulo porque ele havia retornado da França. Depois de uma viagem em que ele levou muito de suas obras, ficou famoso, conhecido, os europeus adoravam. Contudo, toda essa fama, esse louvor na cidade parisiense, ela era bancada por uma família muito importante do Rio de Janeiro, a família Guinle. E ele ficava hospedado num apartamento da família Guinle em Paris e era custeado para viver lá enquanto ele levava suas obras e mostrava para os europeus. Contudo, chegou num determinado momento que a família Guinle falou: olha, Villa-Lobos, se você quiser continuar em Paris, continue com as suas próprias pernas, porque a gente não tem mais como te bancar aí. Resultado, ele não conseguiu bancar com as próprias pernas, até porque ele era um artista e precisou fazer o quê? Retornar para o Brasil. Tá, Natan, mas Villa-Lobos era carioca, então por que ele não voltou para sua cidade, no Rio de Janeiro? Pois bem, Rio de Janeiro já estava ali meio que dominada por pessoas, por críticos musicais da época, em que estavam falando que Villa-Lobos não era um grande compositor, que o que Villa-Lobos fazia era uma música moderna e, enfim, que não era para ser tocada nos teatros. Ou seja, na linguagem de hoje, Villa-Lobos estava sendo cancelado no Rio de Janeiro. Pois bem, em São Paulo ele encontrou um refúgio para tudo isso. Bom, Natan, mas como que ele vai viver na cidade de São Paulo? É sobre isso que nós vamos falar. Esquecendo um pouco a cidade de São Paulo nesse momento, a gente vai falar sobre o Brasil. O Brasil vivia, para variar, um momento político muito conturbado. Não muito diferente do que a gente vive, mas vivia um momento conturbado politicamente. E havia acabado de acontecer o golpe de Estado militar do Getúlio Vargas, em que ele, no momento, assumia, né, a presidência do governo federal e, contra a vontade dos paulistas que apoiaram essa tomada de governo de Getúlio, ele colocou um interventor que não era paulista, era pernambucano. Se chamava João Alberto Lins de Barros, esse interventor. E ele veio para São Paulo, então foi contra a vontade de todos. E sabia que aqui estava nada mais, nada menos do que Heitor Villa-Lobos, residindo aqui e tentando viver da sua arte. Lins de Barros chamou Villa-Lobos no gabinete e conversou com ele, né, para que pudesse saber um pouco como ele estava aqui, o que ele estava fazendo, se eles poderiam achar alguma forma, algum projeto para realizar, né, nesse período, porque ele conhecia sim a obra de Villa-Lobos e queria muito que através desse trabalho aqui em São Paulo chegasse ao ouvido de Getúlio Vargas toda essa obra, todo esse conhecimento que Villa-Lobos havia desenvolvido lá na Europa, havia mostrado em Paris e em que Lins de Barros sabia muito bem de tudo isso que estava acontecendo. Então eles tentaram desenhar algum projeto.
Villa-Lobos aqui em São Paulo, claro, ele era conhecido, já havia tocado aqui na Semana de Arte Moderna, ele havia feito vários concertos no Teatro Municipal de São Paulo. E uma coisa muito comum naquela época era que os cinemas, não é como hoje, né? Que você vai lá, compra o seu bilhete, compra a sua pipoca ali com manteiga, o seu refrigerante, seus doces, enfim, entra lá e assiste o filme. Não. Naquela época, o cinema era além disso. De fato, era uma casa de arte, era uma casa de cultura. Então, além dos filmes, também existiam espetáculos musicais, literários, de dança. E Villa-Lobos era um desses artistas que se apresentava nos principais cinemas de São Paulo, como, por exemplo, o Cinema Odeon. Nos jornais de época era muito comum a gente encontrar, né, dentre os filmes, né, na categoria lá, cinema, sessão de cinema, qual filme está exibindo, além do filme que estava sendo exibido, os concertos de Villa-Lobos e tantos outros artistas. Bom, de qualquer forma, Villa-Lobos estava preocupado numa palavrinha que nós conhecemos bem, sobrevivência. João Lins de Barros ofereceu a Villa-Lobos um projeto intitulado Excursões Artísticas. Ele falou, nós vamos criar uma série de concertos pelo interior do estado de São Paulo. Como interventor, eu vou permitir que vocês tenham acesso a toda a malha ferroviária que cobre o estado de São Paulo. Vocês podem viajar à vontade por essas linhas férreas. E vou escrever a todos os prefeitos, vou emitir, né, uma nota a todos os prefeitos que acolham essa comitiva liderada por Villa-Lobos, de tal forma que vocês realizem concertos nessas cidades. Villa-Lobos montou uma comitiva de artistas, né? E com essa comitiva, ele viajava pela malha ferroviária, então todas as cidades que as estradas férreas cobriam, antes da excursão artística chegar a uma cidade, o Villa-Lobos tinha uma pessoa chamada Cleto Rocha, que era casado com a sua sobrinha. Então ele viajava na frente, ia até as cidades, ia conversando, olha, estou com uma carta do interventor do estado de São Paulo, no qual eu falo em nome da trupe de Heitor Villa-Lobos, e gostaria de saber se a sua cidade tem um interesse em receber esse concerto e tudo mais. E conforme ele ia fechando com as cidades, ele falava, ó, Villa-Lobos, vem. Um outro ponto importante de se dizer. Como que essa história tornou-se tão clara para a gente como a luz do dia? Ela só foi possível por um outro fator muito interessante. Quem contou e sobreviveu, manteve viva essa história pra gente, foi o afinador de piano dessa trupe. A trupe era formada por Heitor Villa-Lobos, que era, né, o líder da banda ali, né, e seguido por outros artistas. E, obviamente, tinha sempre um pianista que acompanhava essa trupe. E se tinha um pianista, tinha um piano. Aí você fala, tá bom, Natan, mas piano é esse? Esse piano, para começo de assunto, era um piano que o Villa-Lobos trouxe de Paris, na tentativa de vendê-lo. Era de uma marca chamada Gaveau. Ele tentou vender esse piano aqui no Brasil, de tal forma a, depois que passar esse dinheiro novamente para Paris, e se tornar uma espécie de o artista da marca. Sabe como existe hoje? Pois é, já naquela época, 1930, Villa-Lobos tentou se tornar um artista da empresa Gaveau, veio com esse piano, e esse piano tinha um vagão especial para ser levado para essas cidades. Então ele chegava, por exemplo, na cidade de Jundiaí, ia o trem, um vagão especial com um piano, e esse piano era levado até o teatro para eles realizarem o concerto. E olha que interessante, tinha um técnico de piano que acompanhava, porque esse piano precisava de uma afinação, ele precisava ser transportado com cuidado. Inclusive, o próprio Quequim relatou em seu livro, muitas vezes eles chegavam, só esse movimento de um piano chegando na cidade já gerava um certo alvoroço. As pessoas paravam na cidade para ver esse instrumento grande, pesado, chegando, e ajudavam muitas vezes a transportar. Porque imagina, era um piano de meia cauda, um piano grande, pesado. E Quequim foi a pessoa em que, num determinado momento da vida, falou: eu preciso contar essa história para que as pessoas conheçam. E como é que funcionava essa trupe, né? Como era montado esse time de artistas, esse time de artistas que acompanhava Villa-Lobos? Bem, quando eles chegavam a uma cidade, eles chegavam lá para fazer um recital musical, em que o próprio Villa-Lobos tocava o violoncelo e era acompanhado ao piano por sua esposa Lucília. Como as viagens eram exaustivas, houve a necessidade de troca da trupe. Então, a primeira formação, como a gente disse, além do Villa-Lobos ao violoncelo e da sua esposa Lucília ao piano,
eles também tinham a presença da cantora Nair Duarte Nunes e da pianista Antonieta Rude. Contudo, por problemas de saúde, problemas familiares, essas duas artistas convidadas precisaram ser trocadas ao longo da temporada, mais ou menos ali entre a primeira e a segunda fase da excursão. Elas foram substituídas pela cantora Anita Gonçalves e o então célebre pianista João de Souza Lima. Bom, além dessa trupe de artistas, também tinha a participação do Antônio Quequim, que era o afinador, ele era o técnico, né, de piano que acompanhava a excursão, e o Cleto Rocha, que era uma espécie de produtor, como eu comentei, em que ele viajava sempre antes da excursão para ir abrindo as portas das cidades para que de tal forma eles pudessem chegar e ter o hotel e ter o teatro em que eles iriam se apresentar. Esse concerto ele era basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte eram músicas mais dedicadas à sonoridade música europeia, né, o que é o Chopin, Debussy, enfim, compositores europeus. E na segunda parte eram mais as obras de compositores brasileiros e, claro, principalmente as obras de Heitor Villa-Lobos. E já que estamos falando de repertório, eu quero citar aqui uma passagem bem importante. Uma das músicas mais conhecidas do Villa-Lobos chama-se O Trenzinho do Caipira. Assim que ele voltou da Europa em 1930, Villa-Lobos ele sentiu muita necessidade de escrever uma obra com uma identidade brasileira, né? E que tivesse também essa influência da música europeia, em que tem aí como um dos seus pilares Bach. Então ele escreveu as Bachianas brasileiras, que era uma forma de reverenciar um dos grandes compositores europeus, mas com a sonoridade dele, que era a sonoridade brasileira. E um desses momentos das Bachianas é a tocata. Muito provavelmente o que o Antônio Quequim viu foi o Villa-Lobos pegando a partitura orquestral do Trenzinho do Caipira e transcrevendo para ele tocar no violoncelo sozinho, enquanto Souza Lima o acompanhava ao piano, que é uma versão muito conhecida, né? A gente tem a versão orquestral, que é original, mas a gente também ouve muitos violoncelistas tocando essa melodia do Trenzinho do Caipira acompanhada ao piano. Muito bem, essa obra foi composta, de fato, em algum momento de sua vida, inspirado, né, na música europeia, mas ela foi sim transcrita, ela foi colocada de uma forma muito especial para ser tocada nessa viagem pelo interior paulista. O que foi interessante de observar nessa história sobre o Villa-Lobos entre o ano de 1930 e 1931, pelo interior do estado de São Paulo, é como as cidades tinham teatros ou clubes literários, grandes salões em que comportavam esse tipo de evento, né? Concertos, recitais musicais, recitais literários, dança, ópera. Então, acho que é um destaque como interior, as cidades pequenas, cidades interioranas, mas elas tinham um pulsar cultural muito forte. E outro destaque interessante era que antes dos concertos, o Villa-Lobos ele conversava com a plateia, o que era chamado de preleção. Então ele falava um pouco sobre música, sobre o que ele tinha visto na Europa, sobre a identidade sonora da música no Brasil, o que é muito interessante a gente já observar essa quebra de paradigma de que concerto de música clássica é algo só para alguns, para um seleto clube, e aquela postura que os músicos entram, tocam e vão embora em silêncio. Vejam, Villa-Lobos, 1930, 1931, conversando com a plateia. E muitas vezes esse destaque também não foi positivo, ele teve algumas características também um tanto quanto até cômicas, que foi um caso que foi relatado em Batatais. Como a gente sabe, nem todo dia a gente acorda de bom humor, acorda de bem com a vida. Muito provavelmente era isso que devia estar acontecendo com o Villa-Lobos naquele dia. Nós estamos entre fevereiro e março de 1931, na cidade de Batatais. Villa-Lobos chegou para o seu concerto, fez a sua preleção antes de começar a primeira parte, sentou lá no banquinho, pegou o violoncelo, começou a tocar sua música. Contudo, do lado de fora do salão onde eles estavam fazendo o concerto, tinha uns meninos jogando bola, uma molecada jogando bola. E ele, concentrado, tocando, escutou o barulho e achou que o barulho vinha do teatro. Ele parou o concerto, ele parou a peça que ele estava tocando ali no momento e deu uma bronca no público, que o público não estava prestando atenção na música dele, que isso era um absurdo. Enfim, depois de dar aquela bronca, aquele silêncio na sala de concerto, ele voltou a tocar. Muito bem, primeira parte do concerto acabou, intervalo. Quando eles voltaram para a segunda parte do concerto, antes deles iniciarem, um senhor
no determinado momento lá do salão, levantou e falou pro Villa-Lobos que era um absurdo o que ele tinha falado, que o barulho não tinha vindo de dentro do teatro, ali do salão onde eles estavam, e sim do lado de fora, em que o público de Batatais estava sim acostumado a ouvir bons músicos, que era um público que estava acostumado a ouvir música clássica, e o que ele tinha falado era um verdadeiro absurdo. Villa-Lobos, ao invés de relevar, incendiou e falou que o absurdo era o que ele estava fazendo. Imagina responder para o Heitor Villa-Lobos e que os jovens estavam preocupados mais com o futebol nos pés do que com a cultura, e falou mal da música norte-americana, e falou mal de todo mundo. Diz que a trupe, no que quem relata isso, que a Lucília, né, a esposa dele, o Souza Lima, as pessoas que estavam com eles ali na trupe, não sabiam onde colocar cara, com vergonha. E foi aquele climão, a segunda parte do concerto. E não acabou por aí. Terminou o concerto, tinha um grupo de jovens esperando Villa-Lobos do lado de fora. E Villa-Lobos era cabeça quente. Contudo, Souza Lima era um senhor muito de bem com a vida, muito educado, mais, né, calmo, percebendo a situação, pegou o Villa-Lobos do braço e falou: "Você fica quieto, deixa que agora eu cuido disso". Foi lá, conversou com os jovens, que foi um grande de um mal entendido, que não foi isso que o Villa-Lobos quis dizer, que eles haviam sido muito bem acolhidos em Batatais, e que, como prova disso, no dia seguinte, assim que amanhecesse o dia, eles iriam até a rádio local, o jornal local, para desfazer esse mal entendido, né? E que estava tudo certo, que eles eram muito acolhedores, enfim. Esfriou a situação. E o que é muito engraçado é ver isso nos jornais da época, tanto relatando o que havia acontecido no teatro, quanto essa resolução proposta por Souza Lima, né? Que eles foram até esse jornal lá de Batatais e elogiaram a cidade, elogiaram o público, os jovens de Batatais, enfim. Então é muito interessante também notar essa humanidade, né, que existe entre as coisas acontecerem, às vezes num dia que você não está muito bem, que você, né, aconteceu alguma coisa ali que não deu muito certo no que era para ser uma noite agradável, de música, de conversa, né, enfim. Então vamos lá, vamos ver as cidades em que a trupe do Villa-Lobos, a excursão artística, passou. Confere aí se ele pode ter passado na sua cidade. Se sim, se a sua cidade foi citada, busca aí saber com alguém que trabalha com jornalismo, que tem acesso aí a algum documento das bibliotecas, enfim, da sua cidade. E se tiver alguma coisa, coloca aí nos comentários, divulga pra gente, que é interessante a gente coletar essas informações, não é? Muito bem, vamos lá. O que foi chamada da primeira etapa? Ela aconteceu ali no período de janeiro e fevereiro de 1931, foi a primeira etapa oficial. Começou com a cidade de Campinas, no dia 20 de janeiro. Depois veio a cidade de Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaú, Bauru, São Carlos, Araraquara, Jaboticabal, Bebedouro, Barretos e Ribeirão Preto. Essas foram as cidades da primeira etapa. Na segunda etapa, vieram as cidades de Batatais, Franca, Taquaritinga, Catanduva, Rio Preto, Amparo, Mogi-mirim, Itapira, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Poços de Caldas. Mas peraí, Natan, Poços de Caldas no interior de São Paulo. Pois é, eles chegaram a dar umas, assim, escapadas e visitar algumas cidades próximas, mas que já não eram mais municípios do estado de São Paulo, como foi o caso de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Mococa, Santos, Araraquara e Jundiaí. Agora, as cidades que fizeram parte aí da terceira etapa, que foi a última etapa da excursão artística Villa-Lobos. Começou com a cidade de Cruzeiro, depois Lorena, Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Atibaia, Sorocaba, São Roque, Porto Feliz, Itu, Tatuí, Botucatu, Avaré,
Santa Cruz do Rio Pardo, Salto Grande, Assis, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Porto Epitácio, Porto Tibiriçá. Aí 2 cidades do Paraná, né? Lembra que eu comentei, né? Que eles davam uma escapada, às vezes, e apresentavam em cidades próximas aos municípios paulistas, que no caso foi Cambará, no Paraná, e Jacarezinho. Depois, voltando para São Paulo, Presidente Prudente, Santo Anastácio, São Manuel e Guaratinguetá. Poxa, Natan, minha cidade não falou. Não... Vejam bem, essas cidades foram as cidades que de fato a gente conseguiu confrontar e falar de fato por aqui eles passaram. Contudo, o próprio Quequim, em seu livro, ele cita o nome de algumas cidades que não foi possível comprovar, mas se você mora em uma dessas cidades, procura saber, quem sabe ele não passou por aí. Ó, olha as cidades que o Quequim falou em que a princípio não deu para confirmar. Vila Americana, que é a atual cidade de Americana, Cordeiro, que é a atual Cordeirópolis, Pirassununga, Leme, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Conquista, Pedregulho, Brodowski, Sertãozinho, Jardinópolis, São Joaquim, Ituverava, Igarapava, Casa Branca, Jaguará, Pedreira, Socorro, Serra Negra, Santa Rosa, Guaxupé, Salto de Itu, Tietê, Laranjal Paulista, Conchas, Lençóis, Agudos, Itapetinga, Buri, Itapeva, Itararé, Cerqueira César, Chavantes, Ourinhos, Palmital, Cândido Mota, Paraguaçu, Rancharia, Martinópolis, Álvares Machado, Presidente Bernardes, Itirapina, Itápolis, Tabatinga, Brotas, Torrinha, Dois Córregos, Bocaina, Pederneiras, Matão, Campos do Jordão, Caçapava, Tremembé, Pindamonhangaba, Piquete, Cachoeira, atual Cachoeira Paulista, Queluz, Pirajuí, Cafelândia, Lins, Promissão, Avanhadava, Penópolis, Birigui, Araçatuba, Guaporé, Valparaíso, Mirandópolis e Andradina. E por fim, essa excursão artística que invadiu o interior do estado de São Paulo culminou numa exortação cívica, um grande evento, no antigo espaço chamado Clube Atlético São Bento, que depois foi conhecido por ser o Clube Tietê. Nesse espaço foi realizada a exortação cívica, em que reuniu mais de 5.000 pessoas. Alunos de toda a rede de ensino estavam lá formando um grande coro, uma banda, uma orquestra, que foi regida por Heitor Villa-Lobos. Essa, como foi conhecida, exortação cívica, teve um repertório de músicas brasileiras. Por exemplo, iniciou-se com a música Pra Frente Brasil, uma música do próprio Heitor Villa-Lobos, seguido pelo Hino Universitário, de Carlos Gomes. Depois, outras canções do próprio Heitor Villa-Lobos, como Cantiga de Roda, Brasil Novo, que era um hino revolucionário, a protofonia da ópera Guarani, de Carlos Gomes. Na Bahia tem uma música também do próprio Heitor Villa-Lobos, Meu País, também de Heitor Villa-Lobos, e encerrou, claro, com o hino nacional brasileiro. Esse evento, realizado no dia 3 de maio de 1931, no Clube Atlético São Bento, ele até cogitou de ser realizado no Palestra, no estádio do Palmeiras. Porém, ao que as fontes apontam, ele acabou sendo realizado mesmo no Clube Atlético São Bento, próximo à Ponte das Bandeiras, na capital paulista. Essa exortação cívica chamou muito a atenção de Getúlio Vargas e repetiu-se, claro, com ainda muito mais envolvimento de escolas, professores, trabalhadores, que lotaram o Maracanã
onde aconteceu uma segunda exortação cívica, né? Esse evento em que o Villa-Lobos ficou lá. A gente vê muitas fotos, né? Ele regendo um tablado no gramado, no centro do Maracanã, e as pessoas cantando, né? Então vejam bem, antes de acontecer no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, que foi uma espécie de cereja do bolo aí, depois de fazer essa excursão pelo interior do estado de São Paulo. Então essa foi um pouquinho a história sobre a excursão artística de Villa-Lobos. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem para as pessoas. Vocês aí que ouviram o nome de sua cidade, pesquisou, tem mais alguma informação, compartilha com a gente, coloca aqui nos comentários, que é muito legal a gente descobrir, desvendar cada vez mais um pouquinho dessa história, um tanto quanto interessante, né? Uma série de concertos de Villa-Lobos nas cidades interioranas paulistas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até logo. Tchau!